Você já foi olhado de cima a baixo e sentiu que te mediram pelo uniforme e não pelo coração? Já engoliu o nó na garganta quando alguém debochou do que você herdou da sua família, suas tradições, sua fé, sua história, como se fosse coisa menor? E se eu te disser que um simples prato de vó pode curar um orgulho do tamanho de um prédio e virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo? Que a receita que aqueceu sua infância pode ser a mesma que derruba máscaras e levanta quem foi humilhado? Hoje você vai conhecer a história de Raquel, uma cozinheira negra, invisível aos olhos de muitos, mas carregando no peito um fogo que não se apaga, o fogo da tradição, da fé e do amor em forma de comida. E vai conhecer também o chefe Lorenzo Faria, famoso, rico e aplaudido, mas cheio de paredes por dentro. O encontro desses dois acontece numa cozinha onde panelas falam, temperos contam segredos e lembranças têm cheiro. Prepare-se, o que começa com desdém termina em redenção. E se você já foi subestimado, vai se reconhecer em cada palavra. Capítulo 1. O silêncio que ferve. De manhã cedo, quando a cidade ainda bocejava, Raquel já estava de avental amarrado e lenço na cabeça. A cozinha do Alfaiate do Sabor acordava com ela. O rangido das gavetas de inox, o clique das bocas de fogão, o sussurro das panelas lembrando velhas histórias. Ali, cada colherada tinha endereço certo, o coração de alguém. Raquel tinha mãos firmes de quem aprendeu olhando, ouvindo, sentindo. Não havia diploma na parede, mas havia um diploma invisível carimbado por anos de fogo baixo, paciência e oração antes de abrir o tempero. Muita gente achava que ela era apenas ajudante, apenas quem chegava primeiro e saía por último, apenas quem pegava o peso que ninguém queria pegar, apenas quem conhecia pelo cheiro quando o caldo pedia mais meia volta na colher, apenas quem sussurrava um "obrigada, meu Deus", antes do primeiro serviço. E, no entanto, sem aquela apenas, a cozinha perdia a alma. O restaurante era um ponto nobre da cidade, com paredes forradas de fotos do chefe Lorenzo sorrindo ao lado de celebridades, uma moldura atrás da outra, todas com um brilho que dizia: "Eu venci". Quando Lorenzo entrava, a equipe se enfileirava. Havia respeito e uma pitada de medo. Ele tinha um faro impecável para pratos, mas um ouvido surdo para histórias alheias. Sabia detectar um erro no sal a 3 mesas de distância, mas não percebia quando alguém tremia por dentro. Aos olhos de muitos, esse era o preço da excelência. Aos olhos de Raquel, era só falta de humanidade. "Dia, dona Raquel", sussurrou João, o estagiário, com um sorriso torto, enquanto empilhava caixas de verduras. "Dia, meu filho. Hoje o feijão pede folha de louro", respondeu ela, levantando a tampa da panela como quem abre um livro de oração. "E pede calma também." João riu e a cozinha ganhou um pedacinho de sol. Raquel gostava de espalhar calor por onde passava. Calor é diferente de fogo. O fogo queima, o calor acolhe. Ela tinha aprendido isso com a avó, Dona Benta, que sempre dizia: "Menina, comida é abraço que entra pela boca." Capítulo 2. A casa, a fé e a fumaça das memórias. Raquel morava num sobradinho simples no bairro da Fonte Nova. Na parede da sala havia uma fotografia amarelada. Dona Benta na porta da pensão, que mantinha perto da rodoviária, avental florido, colher de pau na mão, olhos de quem já tinha visto o mundo do jeito mais difícil e ainda assim escolhia a bondade. A pensão recebia viajantes, doentes, trabalhadores sem rumo. Quem batia ali com fome não saía sem prato e sem bênção. Raquel cresceu entre camas de ferro e panelas grandes, aprendendo que tempero é corpo e alma juntos. Todas as manhãs, antes de ir ao restaurante, ela acendia uma vela pequena e dizia baixinho: "Senhor, guia minhas mãos, que eu não sirva só comida, mas esperança." Em seguida, abria o caderno de receitas da avó. "Caderno de sentidos", Dona Benta chamava.
e passava os olhos por anotações que misturavam ingredientes e lembranças. Moqueca de domingo, não economizar no coentro, é para lembrar o quintal. Caldo de feijão da madrugada, perfeito para abraçar quem chega cansado. Agudo abraço, mexer até entender a vida. Raquel não tinha pressa de chegar lá. Ela só queria chegar bem, sem perder a graça de quem agradece o pão de cada dia. Mas também havia um sonho guardado. Assinar um prato com o seu nome, ver pessoas provando e dizendo eu me senti em casa. Não por vaidade, por pertencimento. Porque gente como ela quase nunca tinha o nome escrito nos lugares bonitos da cidade. Capítulo 3. O chefe, o brilho e as sombras. Lorenzo Faria era um espetáculo onde passava. A imprensa adorava suas frases, as revistas se alimentavam de seus prêmios e as redes sociais mastigavam seus vídeos em câmera lenta. O fio do azeite caindo como ouro líquido, o sal grosso chovendo como neve. Ele se apresentava como alfaiate do sabor. Cortava, ajustava, vestia o prato. Tinha vindo de baixo, diziam, mas no caminho foi levantando muros altos, para não lembrar de onde saiu. No fundo, Lorenzo conhecia a dor. Anos atrás, houve uma temporada em que a vida o engoliu. Doença do pai, dívidas, noites insones. Ele quase desistiu. Quase. Em algum lugar do passado, uma mão o havia segurado de volta. Mas ele aprendeu a varrer lembranças para debaixo do tapete de linho. De tanto posar para fotos, desaprendeu a olhar nos olhos. Ainda assim, quando se aproximava do passe, aquela bancada onde os pratos vão prontos para o salão, havia um brilho no olhar. Ali, ninguém podia mentir. O prato dizia tudo, e ele queria tudo impecável. Hoje teremos degustação para investidores, anunciou, seco na reunião da manhã. Sem tropeços. Quem tropeçar cai. A frase ficou dançando no ar, desconfortável. Raquel baixou os olhos, fez o sinal da cruz e segurou a colher como se segurasse a mão da avó. Capítulo 4. Primeiros cheiros de conflito. Se existe uma coisa que não se esconde, é cheiro de comida. O caldo do dia subia com um aroma de feijão bem vivido, cebola suada com respeito, folha de louro abrindo os braços. Raquel testava um toque de pimenta de cheiro quando ouviu atrás de si o som conhecido dos passos de Lorenzo. Passos que não pisavam, carimbavam. "O que é isso?" ele perguntou sem olhar direito, como quem encontra uma mancha no mármore. "Caldo de feijão, chefe, para a equipe. Dá força, acalma o estômago", respondeu ela com doçura. "Isso aqui não é pensão, é restaurante de alta gastronomia", lançou rápido como faca. "Cheiro de feijão no salão? Não, não, não. Isso é popular demais." A palavra popular entrou na cozinha como um vento frio. João olhou para Raquel tentando achar no rosto dela a resposta. Ela respirou fundo, não retrucou, mas por dentro acendeu uma fogueira. "Comida popular salva muita gente, chefe", ela pensou sem dizer. "Inclusive o senhor, mas o senhor ainda não lembra." Ela desligou uma boca, ligou outra, ajustou panelas e, num gesto silencioso, separou uma concha do caldo para o pessoal. Quem sustenta a casa também merece ser sustentado. Capítulo 5. As pessoas invisíveis. No meio da manhã, chegou Dona Elza, a lavadeira do bairro, para entregar os aventais. Trazia junto um saquinho com limões rosa do quintal. "Para perfumar a vida, minha filha", ela disse, entregando a Raquel. "Deus te abençoe." Raquel apertou a mão de Dona Elza com carinho. Nos olhos delas, aquele código antigo. A gente que trabalha e quase ninguém vê, mas que mantém o mundo de pé. Enquanto isso, na porta da cozinha, 2 investidores observavam o movimento, guiados por Lorenzo, que mostrava a brigada como quem exibe uma máquina. "Precisão suíça", ele disse orgulhoso, "nada fora do lugar." Se eles soubessem, pensou Raquel, que o que mantém a panela no eixo é o afeto que a gente põe sem ninguém ver. Ela esfregou o limão rosa na mão, deixando a pele perfumada,
e sorriu. Às vezes, o luxo é só saber reconhecer o presente pequeno. Capítulo 6. A promessa do coração. No armário alto, escondido, Raquel guardava um vidro com folhas de louro do quintal da avó. Não eram folhas qualquer, eram promessas. A cada vitória pequena, o arroz no ponto, o cliente que pedia bis, a equipe unida, ela punha uma folha ali e agradecia. Senhor, tua graça me sustenta. O vidro já estava quase cheio. Não de conquistas grandiosas, mas de fidelidades diárias. Naquele dia, depois do comentário do chefe, ela pegou o vidro e segurou no peito. Eu sei quem eu sou, pensou. Eu sei de onde vim e sei para onde Deus me leva. Nem que eu seja a última a sair, eu vou sair em paz. No relógio, o ponteiro da tensão começava a avançar. Degustação se aproximando. A equipe corria, o salão recebia arranjos e a cidade lá fora desconhecia que no coração de uma cozinha uma história de justiça estava sendo temperada. Capítulo 7. O sussurro da avó. Quando o nervoso subiu, a memória deu um passo à frente. Raquel se viu pequena, sentada no banquinho da pensão da Dona Benta, palitando quiabo com dedos miúdos. A avó ralando coco e cantando baixinho uma melodia de igreja, dessas que aquecem o peito como um cobertor no inverno. Menina, comida é oração quente, dizia a avó, soprando o caldo para esfriar. Se o mundo te tratar no frio, você responde com calor. Deus vê. A lembrança não veio por acaso. Ela trouxe um conselho: não endurecer o coração. Raquel apertou o terço no bolso e voltou à panela com o olhar firme. O mundo pode até não te ver, mas Deus conta cada lágrima, cada madrugada, cada sim dado com respeito. Capítulo 8. O prato que fala. Perto do meio-dia, um pequeno incidente. O creme de castanha que ia acompanhar a pescada reduziu demais. O seu chefe, apressado, reclamou. Quem deixou isso passar? Raquel se adiantou, pegou o fouet e, calma, começou a trazer o creme de volta, ajustando com caldo, corrigindo o sal, lendo o ponto como quem lê a própria mão. Em minutos, o problema sumiu. Lorenzo percebeu de longe. Ele não elogiou, mas viu, e isso fez cócegas no orgulho dele, como se uma voz antiga dissesse: nem tudo que é preciso aparece nas fotos. Raquel não buscava aplausos, ela buscava sentido. E naquela cozinha, sentido se achava no silêncio da entrega. Capítulo 9. O anúncio que muda rotas. Fim do serviço do almoço, reunião rápida. Lorenzo bateu palmas uma vez só, pedindo atenção. Atenção, equipe. Daqui a 3 semanas, abriremos uma temporada nova no restaurante. Raízes reinterpretadas. Vamos selecionar um prato autoral para entrar no menu durante 1 mês. Concurso interno. Quem tiver coragem, inscreva-se. O prato tem que contar uma história, mas acima de tudo tem que estar perfeito. Entendido? A cozinha se entreolhou. Um burburinho de nervosismo. João olhou para Raquel com olhos pedindo: vai. Ela sentiu o coração dar um salto. Contar uma história, ela tinha várias. Perfeição, ela tinha o que a avó chamava de capricho com verdade. Talvez fosse a hora de trazer para a luz o que viveu no aroma do fogão a vida inteira. Eu vou me inscrever, disse simples, como quem não pede licença para existir. Alguns riram de canto, outros torceram por dentro. Lorenzo arqueou uma sobrancelha, curioso e incrédulo. Muito bem, respondeu com um meio sorriso que mais parecia um teste. Vamos ver se sua história tem gosto. Raquel guardou a frase no coração, não como afronta, mas como combustível. Tem gosto, sim. Tem gosto de casa, de cura e de milagre. Capítulo 10. O nome e o norte. A primeira coisa que fez ao sair foi sentar no vestiário e abrir o caderno da avó. A caneta estacionou no meio de uma página com respingos de caldo antigo. Ela escreveu o nome do prato que ofereceria: caldo de abraço da Dona Benta. Embaixo anotou: feijão cozido lento,
alho, cebola, folha de louro do quintal, pimenta de cheiro, um fio de azeite, cheiro verde e o segredo, mexer pensando em quem vai provar. Sorriu. Quando você dá nome às coisas, você dá norte, e quem tem norte não se perde com o vento dos outros. No corredor cruzou com Lorenzo. Ele parou, olhou rápido o caderno nas mãos dela e soltou. Só espero que o popular não vire populismo gastronômico. Entende? Ela segurou o olhar, firme como quem carrega uma história que não precisa de defesa. Entendo, chefe, e espero que a alta gastronomia não esqueça de olhar para cima por humildade e não só por holofote. Por um segundo, o corredor ficou cheio de uma tensão limpa. Não era briga, era encontro de verdades. Lorenzo seguiu adiante, Raquel também. E o destino, que já estava esperando na esquina, sorriu. Fecho da apresentação, a chama está acesa. Quando a noite caiu, a cidade se encheu de luzes. No bairro da Fonte Nova, Raquel acendeu a sua. Vela pequena, caderno aberto, mãos postas. Senhor, eu não quero vencer para aparecer. Quero vencer para honrar. Se for da tua vontade, que esse caldo cure o que precisa ser curado, inclusive em mim. Amém. Ela provou uma colherada do teste que tinha levado para casa. Fechou os olhos. O gosto era de infância, de mãos enrugadas guiando as suas, de braços que acolhem. Não era só feijão. Era a vida dizendo, eu te vejo. E do outro lado da cidade, numa cobertura elegante, Lorenzo mexia uma taça de vinho que, por algum motivo, não descia redondo. Um cheiro distante lhe vinha à memória. Impossível, ele pensou. Cheiro de caldo? De madrugada? De louro? Ele sacudiu a cabeça, espantando lembranças como quem espanta fumaça. E ainda assim, o perfume antigo insistiu. No fundo, ele sabia. Certas histórias encontram a gente, mesmo quando a gente se esconde. A chama está acesa. O concurso vem aí. E o destino já está preparando a mesa onde verdades serão servidas. Você fica comigo até o final? Se essa história já te tocou de alguma forma, me conta nos comentários. Qual sabor de infância te abraça até hoje? E já deixa seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de esperança e justiça. Capítulo 11. A degustação dos nervos. 3 semanas parecem muito tempo até que o relógio resolve correr. No alfaiate do sabor, a mesa de degustação estava posta. Talheres alinhados como soldados, guardanapos de linho branco, copos que refletiam as luminárias como pequenas luas. Investidores e críticos sentaram-se com aquela curiosidade que pesa, o tipo de olhar que mede o prato e quem o fez. Lorenzo, impecável, apresentou o conceito da casa. A equipe, tensa, se movia como partitura ensaiada. Raquel, no fundo, dava suporte discreto ao passe, cuidando de caldos, molhos, temperaturas. Não era dia de seu prato, mas era dia de seu caráter. Tudo corria bem até que uma travessa escorregou da mão de um assistente e o barulho de porcelana quebrando esfacelou o silêncio educado. Olhos se voltaram como flechas para a cozinha. Lorenzo mirou o assistente como quem arma sentença, mas desviou o olhar e pousou na figura mais segura, a mais fácil de responsabilizar. Raquel, ele chamou a voz fria. Controle de equipe é sua função quando estou no salão. Isso é inadmissível. Ela respirou. Sabia que não era sua culpa. Sabia também que um "Senhor, não fui eu" ali só acenderia um incêndio. Ainda assim, com os olhos firmes, respondeu. Eu assumo e corrijo agora. Recolheu os cacos com a elegância de quem junta não só louça, mas pedaços de clima. Em minutos, o passe voltou a fluir. Ninguém no salão viu que Raquel também recolheu o coração do estagiário, que tremia de vergonha, e devolveu com um "vai dar tudo certo" sussurrado. Às vezes, liderança é isso, segurar o mundo com uma mão e acalmar alguém com a outra. Capítulo 12. O riso de canto e a primeira queda. Nos dias seguintes, o tal concurso interno virou assunto preferido nos corredores.
apareciam piadinhas tímidas e risonhas sobre caldo popular no menu fino. Vinham de onde sempre vêm, de bocas que nunca cozinhariam sem o tempero dos outros. O assistente de Lorenzo, Vitor, impecável na faca, rápido no prato, ligeiro no julgamento, puxava o coro silencioso da desconfiança. Raquel, com todo respeito, caldo, no menu autoral, disse ele com um sorriso de quem oferece flor com espinho. O público quer experiência, não lembrança de boteco. Ela sorriu de volta sem entrar no jogo. Experiência é o que a pessoa sente por dentro, Vitor. Lembrança boa é prato cheio. No mesmo dia, o primeiro teste do caldo de abraço no fogão do restaurante quase desandou. A panela demorou mais a pegar fervura, o feijão parecia duro de ouvido, o caldo não abraçava como em casa. Raquel notou um amargor estranho, checou tudo, até o louro. Foi ao estoque e percebeu o detalhe. Alguém trocara o vidro de folhas do seu armário por folhas antigas, passadas, sem perfume. Pequena sabotagem. Ela não gritou, não apontou o dedo. Abriu o vidro escondido onde guardava suas folhas do quintal de Dona Benta, o que ninguém sabia que ela trazia. Substituiu e voltou à panela. O perfume certo devolveu o caminho. A vida é assim. Às vezes, trocam nossas folhas. A gente devolve o cheiro. Capítulo 13. A receita que pede voz. Sozinha no vestiário, Raquel abriu o caderno e escreveu, como quem afia a alma. Se tentarem tirar o louro, reza e repõe. Se trocarem tua verdade por algo velho, responde com o novo que Deus renova todo dia. Depois desenhou um coração ao lado da palavra tempo. O caldo não era só técnica, era tempo, era fogo baixo. Era mexer com cuidado para que o feijão soltasse a história sem ferir. No dia marcado para as inscrições, ela entregou a ficha com o nome do prato. Lorenzo recebeu, leu calado e assinou a confirmação. Não havia volta. Capítulo 14. A aula de João. Enquanto ajustava temperos, Raquel percebeu João sob tensão, errando medidas, suando frio. Aproximou-se com aquele jeito de quem carrega sombra boa num dia quente. O que foi, meu filho? Minha mãe... Ela está esperando o resultado de exame. Eu estou aqui, mas minha cabeça está lá. O que você faz com uma dor que não cabe no avental? Raquel soube na hora. Vem cá, disse, guiando-o até a boca do fogão. Mexe esse caldo para mim. E a cada volta da colher, você ora por ela. Pede calma, pede cura. O feijão entende oração. João sorriu, meio sem jeito, e obedeceu. A cozinha virou igreja silenciosa por alguns minutos. O telefone de João vibrou. Ele leu a mensagem, os olhos enchendo. A pressão no peito parecia baixar. Não saiu o resultado ainda, mas minha irmã disse que ela está serena. Obrigado, murmurou. Deus está na panela também, respondeu Raquel. E na ligação certa, na hora certa. Capítulo 15. O ensaio geral e o tropeço. Na semana seguinte, todos os inscritos fariam um ensaio geral. Cada um apresentaria seu prato à equipe para feedback técnico. Era a hora de tremer no lugar certo, antes da prova final. Raquel começou o preparo cedo, respeitando o tempo do feijão. Pedia licença ao ingrediente, como quem pede licença à memória. Enquanto dourava a cebola, percebeu que o azeite cheirava estranho. Trocou a garrafa, seguiu. Quando foi ajustar o sal, a textura acusou algo fora do tom. Um travo discreto. Checou de novo e encontrou. Alguém tinha substituído a pimenta de cheiro por uma variedade parecida, mas mais agressiva, que dominava o paladar e apagava o abraço. Vitor, a alguns metros, fingia concentração num mise en place. Raquel não olhou para ele. Olhou para dentro. Desligou a chama, respirou e lembrou da frase da avó. Se perdeu o ponto, volta um passo. O segredo do recomeço é não se humilhar para o erro, é ensinar o erro a te servir. Ela escorreu parte do caldo, salvou o que dava
Preparou uma nova base em panela menor e trouxe a memória de volta, como quem convoca um amigo leal. O ensaio foi atrasado em 10 minutos. Quando apresentou, ainda não estava como ela queria. A equipe comentou tecnicamente. Faltava brilho, talvez um elemento crocante, um contraste. O contraste é a vida que a gente viveu antes de sentar à mesa, disse baixinho, só para ela. Lorenzo ouviu. Técnica primeiro, poesia depois, cortou sem maldade, mas sem flores. Traga o crocante, ajuste a gordura, equilibre a pimenta. E Raquel, cuidado com a cozinha paralela. Aqui não é roda de oração, é restaurante. Ela assentiu, sem briga. Porém, por dentro, sublinhou. A minha fé não disputa com a técnica, ela sustenta. Capítulo 16. O crocante que conta histórias. À noite, no quarto simples, Raquel vasculhou lembranças para achar o tal elemento crocante que não fosse enfeite vazio. Lembrou da pensão, da farinha de milho torrada com castanha de caju que Dona Benta servia por cima do caldo quando o freguês chegava acabado do dia. Para acordar o sorriso, dizia a avó. Ali estava, crocância que fala. Batizou de farofa de luz, farinha de milho fininha, castanha picada, um toque de rapadura ralada para caramelizar e uma pitada de pimenta do reino, finalizada com raspas do limão rosa de Dona Elza. O ar ficou perfumado. Raquel sorriu, como quem encontra uma fotografia perdida. Escreveu no caderno, crocante que não é barulho, é lembrança acendendo. Capítulo 17. A visita inesperada. 2 dias antes da prova final, uma senhora apareceu no restaurante no meio da tarde, chapéu simples, vestido florido. Pedia para falar com a cozinheira de lenço, porque ouviu dizer que tem uma moça aqui que tempera com fé. Sou eu, disse Raquel, já sentindo que aquilo tinha destino. Meu nome é Eulália, eu conheci sua avó, ela disse, e os olhos de Raquel embaçaram na hora. Lá na pensão, eu era moça, grávida e sem dinheiro. A Dona Benta me deu caldo e me deu um conselho. Hoje eu moro em outra cidade, mas soube de você, vim trazer isso. Das mãos enrugadas saiu um pacotinho, um punhado de folhas de louro secas amarradas com fita azul. Do quintal de lá, guardei um maço para o dia em que encontrasse alguém que continuasse a obra dela. Raquel apertou o presente no peito. Não havia ouro no mundo que pagasse aquele gesto. Convidou Eulália para um café na cozinha. Apresentou João, contou pedacinhos da história. Lorenzo, de longe, assistiu impaciente com visitas em horário de mise. Mas algo na palavra pensão o puxou por dentro, como música conhecida tocada em outra sala. Encerramos por hoje, disse ele, quebrando a cena, e sumiu pelo corredor. Eulália se despediu, desejando bênção. O coração de Raquel ficou mais firme que faca boa. Capítulo 18. O tira-teima. Véspera do concurso. Raquel chegou antes do sol, como sempre. Conferiu tudo 2 vezes. Azeite certo, pimenta certa, folhas certas, fogo certo. Preparou uma pequena porção para um tira-teima com João e Dona Elza, que passara cedo para deixar um novo saquinho de limões. Eu quero que vocês sejam os primeiros a provar, disse. Eles provaram em silêncio. João segurou a colher mais tempo do que o normal. Dona Elza fechou os olhos como quem vê um filme por dentro. Tem gosto de abraço de vó mesmo, disse João com a voz falhando. E de casa que acolhe sem perguntar de onde você vem, completou Dona Elza. Deus abençoe. Raquel respirou. O caldo estava pronto para o mundo, e ela também. Capítulo 19. O auditório e as máscaras. O concurso foi montado na sala de eventos do restaurante, convertida em pequeno auditório. Uma bancada para os jurados, Lorenzo, 2 críticos gastronômicos, uma professora de cozinha e uma convidada surpresa, a organizadora de um projeto social de alimentação comunitária. O público, equipe do restaurante e alguns clientes fiéis.
Os candidatos, um a um, apresentavam pratos com nomes criativos, montagens calculadas, fumaça saindo de cúpulas de vidro, espumas perfumadas. Era bonito de ver. Raquel apreciava cada um. Ela sabia, não era uma guerra, era um chamado. Quando seu nome foi anunciado, ouviu um sussurro de curiosidade diferente, misto de ceticismo e esperança. Trouxe a panela de barro como quem traz berço, colocou no passe e abriu a tampa. O vapor subiu como oração, carregando alho, louro, feijão, infância. A sala mudou de clima. A farofa de luz, num potinho ao lado, brilhava dourada. "Nome do prato?" perguntou a professora. "Caldo de abraço da Dona Benta", respondeu, e a voz saiu limpa. "É um caldo de feijão cozido lento, temperado com alho, cebola, pimenta de cheiro, folha de louro do quintal da minha avó, finalizado com cheiro verde e um fio de azeite. Por cima, farofa de milho com castanha e raspas de limão rosa. A farofa de luz. Eu aprendi que comida é oração quente. Hoje eu sirvo uma lembrança que me salvou. Se curar um coração aqui dentro, já valeu." Um crítico arqueou a sobrancelha. Oração quente, em concurso de alta gastronomia. Vítor, no fundo, riu de canto. Lorenzo, porém, não riu. Algo nele ficou em pé, em silêncio. Capítulo 20. O paladar que lembra. Os jurados levaram as colheres aos lábios. O primeiro crítico descreveu textura, camada de sabores, equilíbrio. O segundo técnico pediu explicações sobre o ponto do feijão e o frescor da pimenta. A professora sorriu com os olhos. "É uma colher que acolhe", disse ela. "Técnica A. Emoção também. Gosto do contraste da farofa. Não é qualquer crocância, é história." A organizadora do projeto comunitário brilhou. "Isso dá vontade de montar mesa grande." Lorenzo demorou para provar. Quando o fez, parou no meio do gesto. O vapor subiu e, com ele, uma madrugada antiga. Ele, mais jovem, cansado e doente, sentado numa cozinha simples, sendo alimentado por uma senhora de avental florido que cantava baixinho. O caldo quente o fez chorar sem fazer barulho naquela noite. Foi a primeira vez que sentiu que alguém o via além das dívidas e do cansaço. Ele não lembrava o nome da senhora. Lembrava do cheiro. Lembrava do louro. A colher tremeu sutilmente na mão do chefe. Ele disfarçou. Limpou a garganta. "O caldo está correto", disse técnico, tentando vestir a armadura. "E a farofa é inteligente." Mas o olho, esse amigo indiscreto, entregou um lampejo de quem foi alcançado. Capítulo 21. O ultimato de Vítor. No intervalo para deliberações, Vítor encurralou Raquel perto da copa, com um sorriso construído. "Parabéns, foi comovente", disse, a última palavra soando como um elogio que não queria existir. "Só um toque. Cuidado com o sentimentalismo. Jurado gosta de técnica, não de lágrima. E toma cuidado com seus ingredientes. Cozinha é lugar de distração. Qualquer troca muda tudo." A frase veio com cheiro de confissão velada. Raquel entendeu, não respondeu. O silêncio, às vezes, é o grito mais alto. Em vez disso, apertou a fita azul das folhas de louro no bolso para lembrar que quem sustenta a gente não é a aprovação dos outros. Capítulo 22. O voto que pesa. Os jurados voltaram. Lorenzo tomou a palavra. Foi uma tarde de boas surpresas. Técnica elevada, criações interessantes. Escolheremos um prato para estagiar no menu. Mas antes quero deixar claro, a casa preza por excelência. Não há espaço para amadorismo. Olhou para Raquel por um microsegundo como se testasse. Em seguida, anunciou menções honrosas. Suspense. O ar tinha peso de chuva. E o prato selecionado é... Antes que completasse, um funcionário entrou apressado, sussurrando algo ao ouvido do maître. Um cliente mais velho, que assistia do fundo, levantou a mão pedindo licença para falar. Era raro, mas a organização permitiu.
Desculpem, disse ele emocionado. Eu só queria dizer que esse caldo que acabei de provar me lembrou a primeira vez que alguém me chamou pelo nome num lugar em que eu era só mais um. E eu acho que restaurante que consegue fazer isso devia ganhar mais do que estrela. A sala ficou em silêncio. Ninguém esperava um depoimento assim. O homem sentou. Lorenzo pigarreou, desviando dos próprios espinhos. O prato selecionado é o caldo de abraço da dona Benta, da cozinheira Raquel. Por um segundo, Raquel não ouviu mais nada. O mundo ficou em câmera lenta. Ela fechou os olhos e sussurrou: Obrigada, meu Deus. Aplausos, João vibrando de alegria. Dona Elza enxugando o canto do olho. Vitor batendo palmas com educação, mas com a boca dura. Lorenzo sério, segurando a cerimônia para anunciar os próximos passos. O prato entrará em fase de testes no menu por 30 dias. Quero ajustes de apresentação e porcionamento. E ele respirou, como quem desce um degrau de si mesmo. Parabéns, Raquel. Era um parabéns sem flor, mas era um degrau. Em certos corações, a humildade chega pela porta de serviço, devagarinho. Capítulo 23. O preço da vitória. Vitória tem gosto bom, mas cozinha não é novela com capítulo final. A partir dali, começava o trabalho mais difícil. Logo no primeiro dia de testes, apareceram 2 mesas pedindo o caldo ao mesmo tempo, em horários diferentes do cardápio. A panela precisava render sem perder identidade. A equipe precisava acreditar no prato e em quem o fazia. Vamos padronizar, disse Lorenzo profissional. Peso do feijão, tempo de fogo, quantidade de farofa. Consistência é respeito ao cliente. Raquel concordou e acrescentou: consistência também é respeito à história. Se um dia o caldo perder o abraço, a gente volta o passo. Vitor rolou os olhos, mas anotou. Na noite mais cheia, alguém esqueceu a tampa aberta e o caldo reduziu demais. Outro alguém confundiu o potinho do limão rosa com o de outro limão, matando o perfume. Pequenas pedras no caminho, todas na mesma direção. Testar a fé de Raquel. Ela não entregou seu coração ao desânimo. Chamou a equipe, explicou cada detalhe do porquê daquele limão, do porquê daquele ponto, do porquê daquela farofa. Não era capricho vazio, era sentido. A equipe ouviu. Alguns, pela primeira vez, entenderam que por trás de um prato simples pode haver uma engenharia de afeto complexa. Capítulo 24. As memórias de Lorenzo. Batem na porta. Sozinho no escritório, Lorenzo abriu uma gaveta que não abria há anos. Dentro, uma foto antiga que ele quase esquecera. Um quarto simples, mesa de madeira, um prato de caldo fumegando. Atrás da foto, rabiscado com letra apressada, obrigado pela força, LF. Ele não lembrava ter escrito, mas a letra era dele. E a gratidão também. Aquele tempo tinha sido um buraco escuro onde uma senhora de avental florido acendeu um fósforo. Ele saiu de lá e correu tanto que deixou a chama para trás. Agora, a chama o alcançava de novo, na forma de colher. Ele fechou a gaveta com certa força, como quem teme que lembranças saiam voando pelo salão. Mas já era tarde. O passado, quando é convite, passa pela fechadura. Capítulo 25. O último obstáculo. Véspera da estreia oficial do caldo no menu. Uma chuva pesada caiu na cidade e com ela veio um apagão rápido que bagunçou as câmaras frias por meia hora. Ingredientes sofreram, etiquetas confusas, pressa para salvar o que dava. No meio do caos, o vidro do louro de Raquel sumiu. Não estava no armário, nem na prateleira, nem no bolso do avental. O coração dela gelou. Procurou por todo lado. Nada. O concurso vencido, a mesa posta e as folhas, aquelas folhas desaparecidas. A tentação de culpar alguém subiu como vapor quente. Ela fechou os olhos, segurou a beira da bancada e rezou. Senhor, se eu cozinhei com fé até aqui,
Não é agora que vou cozinhar com medo. Abriu os olhos. Lembrou da fita azul. Tinha levado algumas folhas de eulália para casa, para guardar. Pegou o celular, ligou para João. Você consegue passar na minha casa e trazer meu caderno e a caixinha azul em cima da cômoda? Já vou. 40 minutos depois, encharcado, João chegou com o pacote protegido no peito. Raquel abriu. Lá estavam as folhas. O perfume encheu a cozinha como abraço de boa noite. Obrigada, meu filho. Você não trouxe só louro, trouxe fidelidade. Nesse instante, no fundo do corredor, Vitor assistia à cena, em silêncio. O rosto dele oscilou entre vergonha e dureza. Ele sabia mais do que queria admitir sobre o sumiço e estava prestes a aprender uma lição. Capítulo 26. A mesa pronta para a verdade. No dia seguinte, o salão recebeu o novo menu com discreta pompa. Raízes reinterpretadas brilhava no papel. Entre pratos elaborados, lá estava ele, caldo de abraço da Dona Benta. 3 palavras que para muitos seriam só um nome bonito, para outros um convite de volta para casa. As primeiras mesas chegaram. Uma senhora sozinha, um casal em silêncio, um grupo de amigos ruidosos. 3 pedidos de caldo. Na cozinha, o relógio girou mais devagar. Raquel mexia como quem borda. Lorenzo do passe observava. Vitor, com olhos em tudo, segurava os talheres como quem pensava se largava defesas ou não. O caldo saiu, a farofa caiu como chuva boa, o limão rosa perfumou. As colheres tocaram a boca do salão. Uma senhora levou a mão ao peito. O casal se olhou, como quem encontra a palavra que não dizia há tempo. O grupo ruidoso baixou o volume sem saber por quê. E na porta do restaurante alguém parou, sentindo um cheiro que vinha de longe, de outra vida. O coração de Lorenzo, lá do passe, reconheceu antes dos olhos. Era a hora. Mesa 4? Perguntou, sem entender o aperto. É uma visita, chefe, disse o maître. A senhora disse que veio agradecer. Disse que a comida chamou. Lorenzo caminhou até o salão por impulso. A história ia bater de frente com ele, e com todos. Capítulo 27. A Senhora da Porta. A senhora da mesa 4 se levantou devagar quando viu Lorenzo se aproximando. Tinha o cabelo preso num coque simples, olhos de quem guardava nomes e um envelope marfim nas mãos. Boa tarde, chefe. Eu sou Cecília Andrade. Talvez o senhor não lembre de mim, mas eu lembro do senhor, disse com a voz mansa. E lembro também de uma outra senhora, Dona Benta. O nome bateu no peito de Raquel como sino. Lorenzo, por um instante, perdeu o chão sob os sapatos caros. Perdão, a senhora disse. Dona Benta? Ele repetiu como quem morde uma lembrança. Disse sim, eu era vizinha da pensão. Ajudava com compras e remédios quando a coisa apertava. Uma noite, há muitos anos, apareceu um rapaz magro, cansado, com os olhos cheios de um peso velho. A Dona Benta deu caldo de feijão para ele e disse: filho, come. O resto, Deus e a gente resolve. O rapaz assinou o bilhete de agradecimento assim: L. Faria. Eu guardei a foto daquele dia. Ela tirou do envelope a fotografia. A mesa de madeira, a panela de barro, a colher de pau, a senhora de avental florido e um jovem abatido, mas com os olhos molhados. Ele. Atrás da foto, com caneta azul, lia-se: obrigado pela força. L. Faria. O salão ficou em silêncio, como se tivesse ouvido uma oração sem palavras. Lorenzo tocou a borda da foto com a ponta dos dedos e engoliu seco. O perfume do louro pareceu atravessar anos e paredes. Eu morei naquela noite, disse, quase um sussurro. A dona me salvou de um desespero e esse caldo é o mesmo cheiro. Raquel, em pé atrás do passe, sentiu o coração reconhecer o destino. O mundo dava a volta para alinhar os pontos. Capítulo 28. O nome que retorna. Raquel chamou Lorenzo, com a voz menos armada que de costume. Ela se aproximou.
Cecília sorriu como quem descobre parentesco. Essa moça é neta da Dona Benta, disse, radiante. Eu soube pela Eulália, que passou aqui outro dia. Disse que a neta cozinha com fé e que a panela ainda lembra o caminho. João do Canto limpou os olhos sem disfarçar. Dona Elza apertou o terço no bolso. Vitor recuou meio passo, como quem vê a maré virando. Lorenzo fechou os olhos um segundo. Quando abriu, havia menos farpas e mais pessoa. Raquel, eu... As palavras bateram e voltaram, tímidas. Eu fui alimentado por sua avó. Eu não sabia. E eu tenho tratado a sua memória. E a sua com desrespeito. Me perdoa. A frase caiu no salão como chuva que limpa. Raquel respirou fundo. A mesma educação que a avó lhe dera, firme e doce, conduziu sua resposta. Perdão é prato que também se serve quente, chefe. Eu aceito e agradeço por dizer aqui, onde todos ouviram o que eu ouvir, também precisei. Cecília colocou a foto nas mãos de Raquel. É tua por direito, que ela te proteja. Capítulo 29. As folhas que falam. Há mais, disse Cecília, puxando da bolsa um rolinho de pano amarrado com fita. A colher de pau da Dona Benta. Ela me pediu, antes de partir, que entregasse a quem continuasse o ofício com amor. Eu demorei, filha, mas Deus acerta o tempo. Raquel desfez a fita com dedos que tremiam. A colher, gasta nas pontas, parecia sorrir. Ela a levou ao peito e a cozinha inteira sentiu. Aquela não era só madeira, era bênção. Lorenzo segurou a borda do passe, como se precisasse se firmar num degrau novo. As lembranças se arrumavam dentro dele, sem pedir licença. Ele se endireitou, respirou fundo e virou-se para o salão. Senhoras e senhores, peço licença. Hoje, nosso restaurante ganhou mais do que um prato. Ganhou memória e humanidade. Eu, Lorenzo Faria, fui alimentado pela avó da nossa cozinheira. E essa casa, que tanto fala de excelência, esqueceu o essencial. Gratidão. Voltou-se à equipe. A partir de hoje, ninguém aqui vai ridicularizar comida de vó, de pensão, de roça, porque foi isso que me pôs em pé, e é isso que põe o mundo. Aplausos irromperam, não de etiqueta, mas de convicção. No fundo, Vitor bateu palmas por obrigação, com um sorriso que não vingava. A maré subia e ele ainda achava que dava pé. Capítulo 30. O sabotador na luz. Depois do serviço, Lorenzo pediu que a equipe ficasse. O salão, agora em meia luz, parecia igreja após missa, silencioso, respeitoso. Precisamos acertar contas com a verdade, disse ele, encarando o todo. Houve sabotagens, troca de louro, de pimenta, sumiço de vidro. Isso não é competição, é covardia. E cozinha não é lugar de covarde. O olhar dele encontrou o de Vitor. Não havia gritos, mas havia espelho. Vitor, você é talentoso, mas o talento sem caráter vira faca cega. Não corta, machuca. Pausa breve. Tem algo a dizer? O silêncio pesou. Vitor respirou, desviou os olhos, tentou uma esquiva. Cozinha é corrida, chefe. Coisas somem, trocam, acontece. Uma vez acontece, cortou Lorenzo. 3. É escolha. Eu também já escolhi errado e paguei caro. Te dou a chance de ser honesto com você e com a equipe. Vitor apertou os lábios. O orgulho travado fazia força, até que cedeu. Eu troquei as folhas e a pimenta, sim. Achei que caldo de feijão não devia estar no menu. E a voz vacilou. Eu achei que ela não devia estar no centro. Eu quis proteger a imagem da casa. Raquel não sorriu, não triunfou. O humilhado não precisa humilhar de volta. A justiça se encarrega. Obrigado por dizer, falou Lorenzo firme. Você fica suspenso por 15 dias e volta, se estiver disposto a reaprender do zero. Não a técnica, mas o respeito. Enquanto isso, vai usar esse tempo para servir. Servir, ouviu? Numa cozinha comunitária. Eu faço a ponte.
Um murmúrio de espanto percorreu a equipe. Punição com propósito. Vitor sentiu o rosto arder. E chefe, ele engoliu seco, olhando para Raquel. Me desculpa, eu errei com você. Desculpas aceitas, disse ela. E se servir te ensinar a ver gente, não foi tempo perdido. Capítulo 31. O cardápio com nome e sobrenome. No dia seguinte, o novo menu foi reimpresso às pressas, por vontade do próprio Lorenzo. Ao lado de caldo de abraço da Dona Benta, apareceu algo que quase nunca se via. Autoria Raquel Benta Andrade. Quando ela pegou a carta nas mãos, as letras pareciam ter peso. Não era vaidade, era reparação. Gente como ela quase nunca tem nome nas coisas bonitas. E quando tem, é como abrir uma janela num quarto antigo. A partir de hoje, o menu autoral desta casa trará nomes completos, disse Lorenzo no briefing. E ao final do mês, parte da renda do prato irá para a cozinha comunitária Fonte Nova, que vamos abrir com a ajuda da... Ele buscou a convidada do concurso na memória, da Dona Helena, do projeto social. Já falei com ela. Raquel sentiu os olhos arderem. A cozinha fez um silêncio de respeito, deste que dá gosto de trabalhar. Capítulo 32. Mesa de Justiça. A inauguração da cozinha comunitária. Uma parceria rápida, fruto de telefonemas intensos e mãos dispostas, aconteceu num sábado de sol tímido. Fogões simples, panelas grandes, voluntários com avental estampado. Na parede, bem no centro, uma cópia da foto de Dona Benta alimentando o jovem Lorenzo. Embaixo, uma legenda. Comida é oração quente. Gente do bairro chegou curiosa. Uma fila de crianças rindo alto. Idosos de bengala, mães cansadas, trabalhadores de uniforme. Raquel mexia a panela com a colher de pau da avó e cada volta parecia assinar um tratado de paz com a vida. Lorenzo, sem o jaleco impecável, com as mangas arregaçadas, servia pratos e sorria sem pose. As câmeras de celular registravam, mas pela primeira vez ele não precisava delas. Chefe, pode pôr mais farofa? Pediu um garotinho esticando o prato. Posso sim, e é a melhor parte, sabia? Respondeu Lorenzo e riu de si mesmo. Quando foi que aprendeu a falar com esse tom? Vitor, suspenso, apareceu ali, de boné simples, voluntário. Olhou para Raquel com a humildade nova de quem descobriu que servir não diminui ninguém. Posso mexer um pouco? Pediu. Pode, mas mexe pensando em quem vai comer, ensinou Raquel, oferecendo a colher. A colher sabe quando a mão tá dura. Ele assentiu, mexendo devagar. A vida começava a trabalhar no orgulho dele, como fogo baixo. Capítulo 33. A confissão no fogão, baixo. Mais tarde, de volta ao restaurante, o movimento estava bonito. A notícia da parceria social correu e trouxe clientes que queriam comer bem e fazer bem. Nas capas, fotos de prato, mas nas legendas, gente. No meio do serviço, Lorenzo chamou Raquel no escritório. Sem pressa, sem teatralidade. Eu queria te dizer com calma o que faltou dizer no salão. Começou olhando de verdade. Quando eu cheguei na pensão, anos atrás, eu estava me quebrando por dentro. Eu tinha vergonha de pedir ajuda. A Dona Benta não perguntou nada, só serviu. Eu chorei dentro do caldo e prometi que se um dia desse certo, eu nunca esqueceria. Esqueci. Hoje, Deus me deu um puxão de orelha com cheiro de louro. Raquel sorriu com ternura. Amar faz a gente lembrar. E o senhor lembrou. E tem mais uma coisa. Ele continuou com um resquício de medo. Eu quero te convidar para ser chefe de partida do setor de caldos e bases. E quero montar com você uma linha de pratos de memória no menu. Seu nome virá na frente. Eu vou aprender. E se você deixar, eu quero aprender com você. O convite tinha mais do que título. Tinha lugar. Raquel sentiu a avó arrumar uma cadeira invisível ao lado. Eu aceito, disse, simples. Mas com uma condição. A gente treina a equipe toda para entender que simples não é sinônimo de pobre. Simples é sinônimo de verdadeiro.
Fechado, respondeu Lorenzo, estendendo a mão. E... obrigado. Eles apertaram as mãos como quem sela um pacto que honra os que vieram antes e cuida dos que virão depois. Capítulo 34. O dia do perdão público. No domingo seguinte, o restaurante promoveu um almoço aberto com parte das mesas reservadas para trabalhadores da limpeza urbana, porteiros, lavadeiras, cuidadores, as pessoas invisíveis. Raquel fez questão de convidar Dona Elsa para estar na mesa de honra. Havia música ao vivo, sem exagero, e a casa parecia respirar mais leve. No microfone, Lorenzo fez o que evitou a vida inteira. Eu peço perdão a todos que já foram menosprezados por mim ou por esta casa. A partir de hoje, nosso padrão de excelência inclui respeito e memória. Apontou para o menu. E isso tem nome. Raquel Benta Andrade e Dona Benta, que nos ensinaram o que é comida de verdade. A que cura. Aplausos de pé. Lágrimas discretas. Comentários sussurrados. Até que, enfim, alguém falou o que precisava. Vitor, num canto, respirou fundo e tomou uma decisão que o mudaria. Pediu a palavra, tremeu e disse: eu fui um dos que zombaram do caldo, e eu sabotei. A palavra saiu custando, porque eu tinha medo de perder lugar. Hoje eu entendo que lugar da gente cresce quando a gente puxa os outros para o alto. Me perdoem. Eu vou merecer a segunda chance que me deram servindo bem a quem mais precisa. A sala, que poderia ter vaiado, escolheu a estrada alta. Aplaudiu o recomeço. Capítulo 35. A noite em que o orgulho desceu a escada. Encerrado o evento, a equipe, cansada e feliz, dividiu no refeitório o último caldeirão do caldo de abraço. Sentaram-se lado a lado. Chefe, cozinheira, estagiário, lavadeira, maître, segurança. Não havia hierarquia no prato. Havia mesa. Dona Benta dizia que o melhor lugar do caldo é o fundo, porque é onde fica o que quase ninguém vê. Os pedacinhos que dão sentido, contou Raquel, servindo as últimas conchas. E ela tinha razão, respondeu Lorenzo, com um sorriso que esquentava. Eu passei a vida raspando prêmios e esquecendo de raspar o fundo da panela da vida. Hoje eu aprendi. João, que recebera a notícia boa da mãe naquela manhã, nada grave, graças a Deus, ergueu a colher como brinde. Ao caldo que cura e às mãos que servem. Amém, respondeu a cozinha inteira, num coro espontâneo que parecia música. Capítulo 36. Um bilhete na porta. Na saída, Raquel encontrou preso à porta do restaurante um bilhetinho de papel pardo, caligrafia caprichada. Menina Raquel, a gente não cozinha para ganhar aplauso, cozinha para ganhar almas para o lado bom da vida. Quando o mundo te gelar, devolve com calor. E não esquece, a fé não atrapalha a técnica, ela guia a técnica. Dona Benta, ela sorriu, sentiu os olhos marejarem e guardou o bilhete no caderno. A cidade lá fora continuava com sua pressa de sempre. Mas dentro dela, e dentro de muita gente, algo tinha apaziguado. Lorenzo apareceu ao lado, já sem pose, só gente. Pronta para amanhã? Perguntou com o riso novo de quem descobriu que humildade é tempero nobre. Pronta. Amanhã a gente cozinha lembranças de novo. Eles ficaram um instante sem dizer nada, ouvindo o barulho dos talheres sendo guardados, das cadeiras arrastadas, da vida se ajeitando. E, acima de tudo, sentindo o cheiro do que permanece. Alho, louro, feijão e graça. Capítulo 37. O amanhecer do novo jeito. No dia seguinte, antes do sol vencer a neblina, a cozinha do Alfaiate do Sabor acordou diferente. Parecia que as paredes tinham ouvido um sermão e, enfim, entendido. Raquel chegou com o lenço bem preso e o caderno da avó junto ao peito. Na bancada, encontrou algo novo, um quadrinho simples pendurado por Lorenzo com a frase que virou bússola da casa. Comida é oração quente. Ela tocou o quadro com a ponta dos dedos, como quem toca um amuleto de fé, e acendeu o fogo.
A panela respondeu com aquele sussurro de quem reconhece a própria língua. João entrou sorrindo, já sabendo que, antes de qualquer mise, haveria 1 minuto de silêncio para agradecer. Não era religião imposta, era respeito ao dom. Vamos, equipe, disse Raquel de olhos fechados. Gratidão pelo trabalho de hoje, pelas mãos que mexem, pelos corações que vão comer. Que a gente sirva bem e sirva a gente. O minuto passou devagar, carregando as pressas inúteis. A partir dali, o dia tinha cheiro de propósito. Capítulo 38. A crítica que tira o sal do ego. Na hora do almoço, um jornalista gastronômico conhecido entrou discreto e provou o caldo de abraço da Dona Benta. No dia seguinte, saiu a resenha. Um caldo de feijão com técnica impecável, farofa que conta história e um frescor de limão rosa que abre janela na memória. O prato da cozinheira Raquel Benta Andrade faz o que muita alta gastronomia esqueceu. Lembra que comer é ser reconhecido. Lorenzo leu alto para a equipe sem se colocar à frente. A crítica falava mais da cozinheira que do chefe. E isso, tempos atrás, o teria incomodado. Agora, ele aplaudiu de verdade. O mérito é seu, Raquel, e da Dona Benta, disse sorrindo. A casa só aprendeu a sair do caminho. Vitor, ainda suspenso, leu a reportagem no celular antes de ir para a cozinha comunitária. Assoviou baixo. Aquilo ensinava sem bater. Capítulo 39. A mesa da senhora do brinco grande. No meio da semana, entrou no salão uma senhora elegante, brinco grande, salto alto. Era a mesma que tempos atrás zombara do cheiro de feijão no salão. Sentou-se, abriu o menu, hesitou. O maître aproximou-se. Gostaria de experimentar o caldo de abraço? Ela respirou fundo, como quem engole um orgulho velho. Sim, e traga também a pessoa que o faz. Raquel surgiu com um sorriso sereno. A senhora não achou palavras para aquilo que precisava dizer. Então, usou as únicas que em dia de verdade funcionam. Me perdoa. Eu ri do que me sustenta desde criança. O mundo da gente sobe umas escadas e esquece o térreo. Obrigada por me lembrar. O caldo é coletivo, dona, respondeu Raquel. Todos nós temos uma Dona Benta na vida. Às vezes, é só voltar para a mesa. A senhora provou e chorou devagar. O brinco grande balançou num pedido silencioso de menos pose e mais alma. Capítulo 40. Aula com avental e coração. Raquel organizou uma aula aberta para a equipe. Técnica com afeto, como o simples fica nobre. Em vez de slides, panelas e histórias. Primeiro, técnica. Ponto do feijão, base aromática, controle de gordura, porcionamento. Depois, intenção. Quem vai comer? O que eu quero curar? Explicava, mexendo de forma precisa. Lorenzo, do outro lado da bancada, anotava feito aluno aplicado, sem medo de perguntar. E se o feijão teima? Quis saber. A gente volta um passo. Fogo muito alto grita. Fogo baixo convence, disse ela. Igual gente teimosa. Risadas leves percorreram a sala. A aula virou costura. Cada ponto de técnica costurado a uma lembrança. No fim, todos provaram, e não houve ninguém que não tivesse algo da própria história atravessando o paladar. Capítulo 41. Vitor e o fogão da rendição. Na cozinha comunitária, Vitor aprendeu a mexer panelas grandes para filas maiores ainda. Lá não tinha empratamento milimétrico, tinha prato fundo e urgência boa. Uma senhora de mãos trêmulas o ensinou a virar a farofa no ponto sem queimar. Meu filho, farofa boa é como pedir perdão. Mexe sem parar e não deixa empelotar, brincou ela. Ele riu pela primeira vez de si mesmo. À noite, exausto e limpo por dentro, escreveu uma mensagem a Raquel. Estou aprendendo a ver gente. Obrigado por ter segurado a barra quando eu puxei ao contrário. Volto melhor. Raquel respondeu. Volta. A cozinha cabe recomeços. Capítulo 42. A tempestade no salão sexta-feira. Casa lotada, telefone tocando sem descanso, reservas explodindo.
A chuva começou pesada. Em 15 minutos, 2 mesas cancelaram. 3 apareceram sem reserva. Caiu energia em meia quadra e a internet oscilou travando pagamentos. Uma sequência que costuma derrubar muita gente. No passe, Lorenzo respirou no ritmo de quem aprendeu respeito. Pessoal, foco. A gente conhece a casa. João, cuida da comunicação com o salão. Raquel, segura os caldos e a base. Sem pânico, só processo. A equipe moveu-se numa dança fina. O gerador entrou. A chuva afinou. As panelas cantaram. A cozinha atravessou a tempestade sem perder o ponto. Quando o pior passou, o salão respondeu com um aplauso espontâneo para a equipe. Aplauso que vinha do estômago e do coração. Isso é o que a gente chama de serviço com dignidade, disse Raquel, secando a testa com o dorso da mão. Capítulo 43. O cliente difícil e a colher que converte. No fim da noite, um homem de terno caro e opinião mais cara ainda entrou reclamando de tudo, da música, da luz, do tempo. Caldo de feijão? Ele ironizou, lendo o menu. Aqui, eu não pago para comer coisa de boteco. Lorenzo se aproximou com paciência que não era a de ontem. O senhor não paga por um ingrediente, paga por uma história bem contada. Prove. Se não gostar, eu ofereço outra casa. O homem topou, pela soberba do desafio. Raquel preparou como sempre. Fogo, fé, farofa, limão. Quando ele levou a colher à boca, um silêncio feroz o tomou. O terno perdeu o chão. As mãos tremeram. Eu... disse sem voz. Minha mãe fazia igual quando meu pai ia embora. Eu achava que tinha esquecido. Ele baixou a cabeça, pedindo com as costas o perdão que a boca não sabia formular. Raquel assentiu com doçura. A gente não esquece o que cura. A gente só esconde num canto. Bem-vindo de volta. O homem terminou o prato em silêncio. Ao sair, deixou um bilhete. Obrigado. Hoje não comi. Fui acolhido. Capítulo 44. A colher na parede. Na segunda-feira, fixaram na parede do restaurante a colher de pau de Dona Benta, em nicho de vidro simples, com uma pequena placa. A quem nos ensinou que servir é amar. Ao lado, a foto da pensão. Não era peça de museu, era altar de memória. Funcionários novos eram apresentados à colher como quem é apresentado a um chefe. Ela manda mais que todo mundo, brincava João. E a colher, em silêncio, continuava a ensinar. Capítulo 45. Sementes na terra boa. A cozinha comunitária. Fonte Nova não virou só sopa e abraço. Virou escola. Raquel e Lorenzo montaram oficinas mensais. Técnicas de base, aproveitamento integral, higiene, gestão simples de compras. Vitor, de volta, assumiu a aula de corte, com uma placa no avental. Faca boa só corta bem com respeito. João passou em um curso técnico de gastronomia com bolsa de estudos que a casa articulou. A mãe dele estava melhor. Compareceu à primeira aula, olhos brilhando de orgulho que não cabe no peito. Dona Benta diria que vocês estão temperando a cidade, falou Dona Elza, distribuindo limões rosa. O perfume já chega em quarteirões que nem conhecem vocês. Capítulo 46. O encontro no cemitério e o bilhete final. Num domingo cedo, Raquel foi ao cemitério com Cecília. Levaram flores e o caldo em uma pequena térmica para um gesto simbólico. Sentaram-se no banco ao lado, o vento leve como um carinho. Vó, tua menina aprendeu, disse Raquel em voz baixa. O caldo que você fazia agora alimenta muita gente, cura orgulho, abre porta. Obrigada por não largar minha mão mesmo depois de partir. Cecília colocou sobre a lápide um bilhete resistente à chuva. Quando o mundo gelar, devolve com calor. Tua neta. Em seguida, as duas dividiram uma colherada, rindo da irreverência sagrada daquele ritual. No caminho de volta, Raquel sentiu que a saudade, por um instante, virou gratidão pura, dessas que aquecem até lugar de pedra. Capítulo 47. A decisão do mês. Passados os 30 dias do teste no menu, fizeram a contagem. O caldo de abraço tinha estoque que mal dava chegada, avaliação altíssima, comentários que mais pareciam cartas de amor à própria infância.
Os números sorriam, mas o que pesou de verdade foram relatos. Mães agradecendo por filhos que comeram lembrança, homens duros dizendo que amoleceram do jeito certo, gente sozinha dizendo que se sentiu em família. Não é só permanência, decidiu Lorenzo em reunião com a equipe. É fundação. A partir de agora, o caldo entra no menu fixo desta casa e lançamos oficialmente a linha Pratos de Memória, curadoria de Raquel Benta Andrade. Primeira temporada, Mesa de Avós. Aplaudiram. A cozinha vibrou. Quem olhasse de fora veria gente batendo palmas por um prato de feijão. Quem olhava de dentro via justiça e redenção sendo servidas quentes. Capítulo 48. Um chefe que aprendeu a ajoelhar. Naquela noite, depois do último cliente, Lorenzo ficou sozinho diante da colher de pau no nicho. Tantos anos ele se curvou a prêmios. Naquela hora, se curvou a uma senhora de avental florido. Eu prometo lembrar, dona, sussurrou. Prometo cozinhar com gente e não apesar da gente. Se eu escorregar, que o cheiro do louro me puxe de volta. Ele apagou as luzes com cuidado, como quem apaga a vela que deixou a casa inteira iluminada. Capítulo 49. O reencontro com a menina do banquinho. De volta à sua casa simples, Raquel abriu o caderno e encontrou entre as páginas um papel que não lembrava de ter guardado. Era a caligrafia da avó, redonda, firme. Menina, quando a colher pesar, divide. Quando a panela ferver, ora. Quando o mundo rir, mexe. O segredo não é o louro, é o amor que sopra. Raquel riu e chorou ao mesmo tempo. A menina do banquinho da pensão, que aprendia a palitar quiabo, agora ensinava a cidade grande a mastigar respeito. E percebeu, nada daquilo tinha sido sobre ela sozinha. Era sobre todos que já foram invisíveis e ainda assim continuaram servindo com capricho. Capítulo 50. O brinde da casa. No domingo seguinte, a equipe fez um brinde diferente. Colher erguida em vez de taça. Ao redor, trabalhadores que ganharam ingresso de cortesia, vizinhos do bairro, a turma da cozinha comunitária. A dona Benta que nos deu a receita da dignidade, disse Lorenzo. A Raquel, que teve coragem de colocar seu nome onde quase nunca deixam, completou João. A equipe que escolheu respeito quando podia escolher atalho, disse Vitor. A cidade que tem fome de justiça e sede de abraço, arrematou Dona Elza. Amém, respondeu o salão com uma voz só. Capítulo 51. O último serviço desta história, que segue. Chegou a hora do último prato do dia. Raquel mexeu o caldo com a colher de pau da avó, agora com o cabo reforçado pelo tempo. Colocou a farofa como quem polvilha a luz, ralou o limão rosa como quem abre janela e serviu. No passe, Lorenzo assentiu sem palavras. Aquela história que começou com humilhação e desdém, terminou com justiça e redenção. O arrogante aprendeu a se humanizar. O sabotador se arrependeu e voltou melhor. A invisível foi vista, honrada e elevada. E a cidade descobriu que por trás de um prato simples pode existir um milagre diário, o de lembrar quem somos. Se você chegou até aqui, leva contigo essa lição. Deus exalta os humilhados e usa coisas simples, como um caldo de feijão, para curar feridas que o dinheiro não alcança. Quando o mundo te gelar, devolve com calor. Quando te medirem por fora, responde com o que carrega por dentro. E sempre que puder, sente mais gente à mesa. Se essa história falou com você, me conta nos comentários. Qual prato te curou num dia difícil? E marque alguém que sempre te serviu amor no prato. Deixe seu like e compartilhe. Você pode ser a ponte para o abraço que alguém precisa hoje.